Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, dia 2 de fevereiro. Luz e paz sempre, né? Todo nosso carinho afeta o seu coração, a sua família. Que você aproveite bastante o seu final de semana. E hoje, para te ajudar a fazer isso, na nossa pílula, gente, eu queria conversar com você sobre um assunto que eu acho muito importante para todos nós e que às vezes a gente se esquece de conversar sobre ele no nosso dia a dia. A autoimagem. Qual é sua autoimagem? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Qual é a imagem que você tem no seu inconsciente de si mesma, de si mesmo? Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer um termo estranho, autoimagem. Deixa eu explicar isso na prática. Vamos imaginar que você fale assim: nossa, eu não aguento mais essa vida tensa, dura, ansiosa que eu tenho. Nossa, é tanta pressão, tanto problema em casa, no trabalho. Ai, meu Deus, como eu gostaria de me sentir melhor. Meu Deus, como eu gostaria de ter um pouco mais de paz, de ter um pouco mais de tranquilidade. Vou rezar. Aí você reza pedindo a Deus tudo isso, né? Que você acabou de hipoteticamente pensar. Entretanto, lá na sua mente, você continua se vendo como cansada, tensa, triste, angustiada e infeliz. Honestamente, você acha mesmo que essa oração vai funcionar? Que Deus vai te auxiliar, isso eu não tenho dúvida, porque Ele já te auxilia, Ele nos auxilia o tempo todo, né? A vida é um grande auxílio divino. Mas a questão é, será que nós estamos em sintonia para perceber esse auxílio? Claro que não. Com essa autoimagem autodepreciativa, gente, negativa, o que vai acontecer conosco? A gente não vai ficar receptivo às sugestões do mundo maior. Imagina, por exemplo, que seu amigo espiritual queira te ajudar. Você fez uma oração, ele tem uma intuição para te dar. Olha, começa a pensar que tudo vai dar certo. Calma, esse problema que você teve com seu marido vai passar. Já passaram várias vezes. Então, de repente, seu amigo espiritual quer construir junto com você uma imagem positiva de um futuro mais leve para te acalmar. Mas se você tem uma autoimagem autodepreciativa, só se vê chorando de novo, mais uma semana ele emburrado, entende? E você distante da sua paz, o que vai acontecer? Nada. Aliás, vai, né? Você vai continuar sofrendo, porque você não vai conseguir assimilar a presença do seu amigo querido do seu lado. Entende? Autoimagem, gente, nada mais é do que a programação que nós criamos para a vida em relação à maneira como a gente vê a si próprio. É a forma que você diz para o universo que você se permite ser ou não ser. E a gente não fala isso com as palavras, a gente fala isso com os nossos sentimentos. Por isso que muita gente não sai do lugar, isso é muito sério. No nosso Uninamastê, que eu comecei a falar ontem, nesse nosso projeto maravilhoso, uma das questões que a gente mais vai trabalhar com as pessoas que estiverem conosco é a mudança de autoimagem. Você não consegue construir uma vida nova com uma autoimagem negativa. Gente, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que nós vamos curar, por exemplo, alguém? Nós vamos curar. Deixa eu mudar minha fala aqui. Como é que nós vamos nos curar, de um determinado problema, fazendo um tratamento médico, se a nossa mente está vibrando na doença, na tristeza e na agonia? Inclusive, o nosso próprio sistema imunológico vai o quê? Ficar mais enfraquecido. Percebe que não combina? Então, cuidado com a sua autoimagem. Você quer ser feliz no amor, mas você sempre se visualiza sozinha, sozinho, solitário, ou de repente se relacionando com alguém que vai te trair. Então não adianta. Você pede para ser feliz no amor, mas você mesmo se auto-boicota. Você mesmo constrói uma autoimagem negativa. E sem se dar conta, até que esse processo se modifique, qual que é a tendência? É que você sinta-se infeliz no amor, porque você sempre vai ver o lado negativo de tudo que tiver ao seu redor. Entende como isso é sério? Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nesse sábado, convida você a ter uma autoimagem diferenciada. Convida você a reeducar a sua intimidade, o seu interior, para você construir uma autoimagem melhor. Como que a gente começa isso? Todos os dias, que seja só por 5 minutos, estou falando sério. Só tem um jeito de você saber se funciona, é fazendo. Todos os dias, que seja só por 5 minutos. Feche os seus olhos e comece a se imaginar se você não tivesse esse medo de mudar. Se você já tivesse alcançado o resultado que você desejaria, o que teria mudado na sua vida? Como você estaria pensando, se sentindo, caso esse resultado desejado, por exemplo, da família feliz, já estivesse acontecendo? Como seria a sua vida e como você estaria se sentindo, falando, se essa melhora física já tivesse ocorrido? Se você estivesse sentindo exatamente em alinhamento com o que você deseja estar?
Pode parecer bobagem para muita gente, mas o alinhamento da autoimagem é um dos instrumentos mais poderosos que os psicoterapeutas se utilizam para ajudar alguém a se libertar de velhos traumas. Através, por exemplo, da hipnose mais profunda, isso mesmo no processo de reeducação espiritual, com conversa com encarnados e desencarnados, é utilizado para reestruturar a autoimagem, por exemplo, que recém desencarnou, com a ideia de perseguição, se visualizando sempre sendo perseguido e vítima, quando muitas vezes o mundo maior vai ajudar esse espírito já sem corpo, começar a compreender, gente, isso é mais profundo que vocês possam imaginar, vai começar a compreender que ele não era vítima, talvez ele era o algoz, embora tivesse criado uma autoimagem de vítima, entende? Então, quando você começa a trabalhar dentro de si mesmo, com consciência, reformulação dos pensamentos, do seu padrão mental e de sentimentos, para que você seja uma pessoa mais proativa, mais feliz, mais amorosa, mais otimista, para que você se visualize como uma pessoa de mais coragem, que consegue perdoar, que consegue seguir adiante apesar de tudo, né? Porque tristes todos nós ficamos, eu fico várias vezes, mas a nossa autoimagem tem que ser de felicidade. A gente vai construir isso, ainda que muitas vezes seja difícil. 5 minutos por dia, né? Uma outra questão que ajuda muito é você conversar com pessoas que tinham ou tiveram dificuldades e superaram. Ouvir esses depoimentos nos ajuda muito. Então, que Deus te proteja, te ilumine e te ampare, não é? Que você reconstrua essa autoimagem de uma maneira alinhada, para que realmente você atraia e ouça aquilo que o mundo maior tenta lhe dizer todo santo dia, nas formas mais simples, que quando a gente está receptivo, nós conseguimos assimilar, tá bom? Meus amigos, se vocês gostaram desse assunto, esse é um dos assuntos que nós vamos aprofundar com muito mais exercícios e tirando as dúvidas de todos vocês no nosso Uni Namastê. Para quem está escutando a pílula de hoje, não escutou ontem, Uni Namastê é o projeto que a gente vai começar a falar dele com mais detalhes na semana que vem. O principal projeto do Instituto Namastê para esse ano, um processo que eu estou brincando, né? Uma brincadeira séria, chama de Universidade do Nosso Desenvolvimento Interior, de todas as áreas da nossa vida. É uma série de atividades que nós construímos nos últimos anos para ajudar os participantes desse projeto a melhorarem todas as áreas das suas vidas. Então, um dos pontos vai ser exatamente a reformulação, a reestruturação dessa autoimagem. Porque se a gente não conseguir fazer isso no dia a dia, certamente fica muito mais difícil a gente sustentar uma mudança no longo prazo. Viu? Que Deus te abençoe, luz e paz. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Obrigado por tudo e até breve, gente. Ótimo sábado com excelente autoimagem. Até muito, muito breve.